Quero agradecer ao coral pelas lindas mensagens aqui apresentadas. Deus seja louvado. É uma alegria estarmos na casa de Deus. Que bom que você veio, que bom que você está aqui na presença de Deus. E eu quero também saudar você que nos acompanha pela internet. É muito bom ter a sua companhia nesse culto a Deus. A mensagem de hoje tem como título: Encontrando Deus nas impossibilidades. Eu me lembro de uma frase do meu filho Pedro, quando era um pouco menor, e ele estava aprendendo a andar de bicicleta. Nós compramos uma bicicleta para ele, e essa bicicleta ela tinha as famosas rodinhas. E eu então coloquei o Pedro na bicicleta, comecei a empurrá-lo, e ele começou a andar com a bicicleta, e quando eu menos percebi, ele já estava andando de bicicleta com as rodinhas. E passou-se algum tempo, eu olhei para o Pedro e disse: Pedro, chegou o dia de tirarmos as rodinhas. E ele olhou para mim e disse algo interessante. Ele disse: papai, é impossível andar de bicicleta sem rodinhas. Na Bíblia nós encontramos várias situações que aparentavam ser situações impossíveis aos olhos dos homens, mas que se tornaram grandes milagres de Deus. E eu gostaria de convidar você nessa manhã a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo. Aqui nós temos uma dessas histórias, Êxodo capítulo 14. Nós vamos ler alguns versos, do verso 10 até o verso 20. Êxodo capítulo 14, verso 10 ao verso 20. Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 14, do verso 10 até o verso 20. Essa é uma história muito conhecida, mas que traz lições muito importantes para a nossa vida hoje, nos nossos dias. Lemos assim: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Verso 12: Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Verso 15: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles.
e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Nós temos aqui uma situação muito complicada, muito difícil. E diante da impossibilidade que os israelitas estavam enfrentando, eles clamaram ao Senhor. Sempre haverá dois grupos de pessoas: aqueles que vivem para Deus e aqueles que vivem para si. Os que vivem para Deus confiam e dependem totalmente de Deus. Os que vivem para si não se lembram de Deus e murmuram contra Deus quando tudo dá errado. Queridos, o povo estava numa situação onde o medo havia predominado. Aos olhos humanos, a situação deles parecia ser uma situação sem esperança. Eles haviam saído do Egito e agora estavam enxergando, vendo que não tinha mais o que fazer, não tinha mais para onde ir. Eles estavam fechados a leste pelo mar, ao sul por uma montanha, a oeste por desertos montanhosos e ao norte pelos egípcios que os perseguiam. E eles concluíram que não tinha como escapar. Eles estavam desarmados, despreparados para uma batalha. Eles ainda não haviam aprendido a confiar no poder e na proteção de Deus. Tem uma frase de William Garnall que diz assim: tememos muito ao homem, porque tememos pouco a Deus. Um medo cura o outro. Quando o terror do homem te assustar, volte seus pensamentos para a ira de Deus. Diante dessa situação, o povo começou a clamar ao Senhor. E clamar, você sabe que tem a ver com urgência, tem a ver com necessidade. Clamar mostra que nós precisamos que a situação ela seja resolvida quando? Imediatamente. Se eles tivessem orado e confiado em Deus, se a oração tivesse sido acompanhada de fé, eles não iriam murmurar contra Moisés. Às vezes nós pensamos que todo o povo de Israel, quando saiu do Egito, vivia uma vida completa de dependência de Deus. Mas não é bem assim. Na verdade, muitos que ali estavam, eles tinham aprendido as práticas pagãs do Egito. Eles viveram durante 400 anos numa terra pagã, onde o Deus de Israel não era adorado. E muitos que saíram do Egito, eles não haviam aprendido a depender de Deus, a confiar em Deus. E alguns comentaristas, eles sugerem que os mais piedosos entre os israelitas, eles clamaram a Deus. No momento da dificuldade, no momento do problema, eles oraram a Deus, eles buscaram a Deus. Enquanto no meio do povo haviam alguns irreligiosos que murmuravam contra Moisés. Geralmente é muito mais fácil culpar os outros, é muito mais fácil colocar a culpa dos problemas nos outros do que reconhecer as nossas próprias dificuldades, os nossos próprios problemas. É muito mais fácil colocar a culpa das situações em outras pessoas do que confiar no poder e na atuação de Deus em nossa vida.
O povo olhou para Moisés, e ao olhar para Moisés, eles encontraram o quê? Um culpado. Você é o responsável de ter nos colocado nesta situação. Era melhor você ter nos deixado lá no Egito para a gente morrer lá do que morrer aqui. Deus, ele estava conduzindo o povo, e Moisés era o líder escolhido por Deus para essa missão. Não havia outro caminho aberto para o povo de Israel, a não ser avançar. E é daí que veio a libertação. Muitas vezes, querida igreja, nós podemos estar no caminho aberto, podemos estar no caminho correto, no caminho do dever, seguindo a Deus e nos apressando em direção ao céu. Mas muitas vezes podemos ser perturbados por todos os lados. Podemos ver os problemas, as dificuldades, situações que muitas vezes nos desanimam, situações que muitas vezes nós nos encontramos onde a nossa fé é enfraquecida. E pode ser que às vezes chegamos a situações até mesmo de desânimo espiritual. Às vezes nós nos concentramos mais nas circunstâncias da vida do que no poder e na atuação de Deus. Às vezes nós pensamos que somos bons para resolver os nossos problemas, mas nos esquecemos de que a dependência diária de Deus é algo vital para a nossa vida. É algo que nós precisamos desenvolver todos os dias. Precisamos depender de Deus, buscar a Deus, nos relacionar diariamente com o Senhor. Muitos murmuravam, porque não acreditavam que Deus poderia realizar um milagre naquele momento. Eles brigaram com Moisés por tê-los tirado do Egito. E eles ficaram zangados com Deus pela maior bondade que Deus havia feito com o povo. É interessante observar que Deus havia libertado aquelas pessoas da escravidão do Egito para conceder a elas o quê? Uma nova vida, liberdade. O povo era escravo no Egito e Deus agora havia tirado eles dali para que eles pudessem ter uma nova vida, uma nova experiência. E eles agora estavam preferindo voltar para o Egito do que depender de Deus e confiar no Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes isso acontece nos nossos dias hoje? Quando algumas pessoas dizem assim: olha, eu não quero servir a Deus porque eu quero ter a minha liberdade. Eu quero fazer aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero ser livre. E infelizmente hoje, no mundo em que nós vivemos, as pessoas, elas pensam que liberdade é uma vida longe de Deus. Mas é o contrário, por quê? Porque não há liberdade longe de Deus. Quando nós estamos longe de Deus, nós estamos sendo escravizados pelo pecado. Só podemos ser livres verdadeiramente se nós estivermos ao lado de Cristo Jesus. É somente ao lado de Deus que nós seremos verdadeiramente livres. O verso 13 e o verso 14 que nós lemos mostra a resposta de Moisés para o povo diante da situação. Moisés olha para o povo e diz o quê? Não temais, aquietai-vos. Eu fico me perguntando, por que Moisés disse essas palavras? Moisés, ele disse essas palavras porque Moisés aprendeu a depender de Deus.
Ele aprendeu a confiar em Deus. Ele sabia que aquela missão que ele estava liderando não era uma missão dele, era uma missão de Deus. Ele talvez não sabia o que iria fazer, mas ele sabia que Deus já sabia o que iria acontecer. E ele escolheu confiar em Deus, ele escolheu depender de Deus. E ele olha para o povo e diz: não temais. Um cristão, ele sempre tem convicção de suas decisões, porque ele vive um relacionamento diário com Deus. Porque as suas decisões estão amparadas pela vontade de Deus. Moisés, em meio ao caos, ele diz: não temais. E eu pergunto para você nessa manhã: como não ter medo diante do que os israelitas estavam presenciando? Como não ter medo diante de uma situação onde a morte era talvez o resultado daquela situação? A Bíblia, ela não relata, mas eu imagino que diante daquela situação, Moisés, ele orou em silêncio. E as suas orações silenciosas de fé prevaleceram mais com Deus do que os gritos altos de medo do povo de Israel. Humanamente, gritar parece ser a solução mais apropriada para uma situação de desespero. Mas é no silêncio que Deus ouve e age por cada um de nós. E eu sei que o silêncio, muitas vezes, é desafiador. Uma vez uma irmã chegou e me disse: pastor, será que Deus, ele ouve a minha oração? Ela havia passado por vários problemas, por várias dificuldades na sua vida. Será que Deus ouve a minha oração? Porque eu falo com Ele, eu clamo a Ele, mas a resposta que eu tenho dele é apenas um silêncio. Alguma vez você já clamou a Deus, você já orou a Deus, e você ouviu apenas um silêncio da parte de Deus? É no silêncio que Deus, ele atua na nossa vida. Muitas vezes, quando você ora, você percebe a resposta imediata de Deus às suas orações. Mas muitas vezes você ora e você não encontra uma resposta clara. Apenas um silêncio da parte de Deus. Isso não quer dizer que Deus não está te ouvindo. Isso quer dizer que Deus, Ele está olhando para você e está vendo a sua fé, a sua confiança, onde ela está sendo depositada. Moisés, além de pedir para o povo não temer, a Bíblia diz que ele pediu para o povo se aquietar. Aqui Moisés, ele não estava dizendo para o povo ficar sem falar. A ideia do texto é para que eles ficassem inativos diante da situação. É para eles não fazerem absolutamente nada diante daquilo que estava acontecendo. E parece algo ilógico, por quê? Porque você está diante do perigo, você está diante de uma situação extremamente complicada, e agora Moisés diz: olha, não temais, aquietai-vos, não façam nada. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Vocês estão vendo aqui os egípcios, que estão vindo na nossa direção? Estão vendo? Pois vocês verão o que Deus irá fazer por vocês. Queridos, o povo naquele momento precisava aceitar a situação. E sabe o que é difícil às vezes para a gente? Quando tudo dá errado, a gente não quer o quê? Aceitar. A gente tenta às vezes resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma. Muitas vezes nós oramos a Deus e dizemos: Senhor, olha, essa situação está acontecendo na minha vida aqui, mas muda essa situação, viu? Muda, porque eu não estou feliz, eu não estou gostando, eu não estou satisfeito, muda essa situação.
E às vezes, nós precisamos aceitar as situações que acontecem na nossa vida, sejam elas situações boas ou ruins. Por que precisamos aceitar? Porque Deus conhece todas as coisas. Deus, Ele sabe como é a sua vida. Ele sabe quais são as suas lutas lá na sua casa, no seu trabalho. Ele sabe quais são os seus problemas. E quando você escolhe confiar em Deus, quando você escolhe depender de Deus, entenda uma coisa: Deus, Ele sempre vai fazer por você o que existe de melhor. O problema é que nós olhamos para as circunstâncias da vida e nós queremos alterá-la, nós queremos mudar as situações, porque pensamos que o que nós queremos e desejamos é o melhor para nós. Querido irmão, querida irmã, o melhor para nós não é o que nós queremos, mas o que Deus quer para nós. No livro Testemunhos para a Igreja, no volume 4, tem uma citação bem interessante, que diz assim: Deus, em sua providência, levou os hebreus para as fortalezas das montanhas, com o mar vermelho diante deles, para que pudesse realizar sua libertação e livrá-los para sempre de seus inimigos. Ele poderia tê-los salvado de qualquer outra forma, mas escolheu esse método para testar a fé deles e fortalecer sua confiança nele. Deus poderia ter utilizado qualquer outro método, mas Ele utilizou esse método para testar a fé dos israelitas e para mostrar que Ele estava no controle de todas as coisas. Aqui nós temos uma grande lição para a nossa vida: depender mais de Deus e confiar que as impossibilidades da vida são as oportunidades que Deus tem para nos ensinar de que Ele tem todo o poder em suas mãos. Moisés disse: não temais e aquietai-vos. Se o verso terminasse aqui, nós poderíamos pensar que isso havia sido apenas uma ordem de Moisés. Porque quando Moisés diz para o povo que eles deveriam não temer e se aquietar, era porque eles enxergavam o impossível. O povo enxergava o impossível, mas veriam Deus transformando o impossível em um grande livramento. Será que nessa manhã existe em nosso meio alguém que enxerga apenas o impossível? Será que nessa manhã temos alguém aqui conosco que tem passado por grandes lutas, por grandes dificuldades, que talvez está desanimado na fé, talvez pensa que Deus já não ouve mais a sua oração? Deus diz para você hoje: não temas, aquietai-vos. Deus olha para você e diz assim: se você não está encontrando uma solução para a sua vida, é porque você está buscando em lugares errados. Deus é a solução, querido irmão, querida irmã, para a nossa vida. Deus é a solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Deus é a solução definitiva para termos paz em nossa vida. E entenda que paz não é a ausência de problemas. Paz é a presença de Deus em nossa vida. O verso 31 diz que Israel viu o grande poder que o Senhor havia manifestado na vida deles. E o verso 31 também diz que o povo, ao ver o que Deus havia feito por eles, temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo.
Israel viu o grande poder de Deus. E, queridos irmãos, somente aqueles que se colocam nas mãos de Deus verão o poder de Deus sendo manifestado em sua vida. Somente aqueles que escolhem depender de Deus é que terão uma experiência para contar para as pessoas daquilo que Deus fez em sua vida. Às vezes nós ouvimos as pessoas dizendo: olha, Deus fez um milagre na minha vida. Deus cuidou de certa situação na minha vida. E nós ficamos impressionados com o testemunho das pessoas. Mas nós não podemos apenas viver de testemunhos de outras pessoas. Nós precisamos testemunhar o que Deus quer fazer na nossa vida hoje. Deus hoje, Ele deseja cuidar de cada um de nós, mas nós precisamos escolher, colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Você sabe que a palavra temer não tem a ver com ter medo. A palavra temer a Deus. Temer a Deus quer dizer que agora o povo demonstrava um profundo respeito, reverência e admiração por Deus. E eu pergunto para você, por que agora eles confiaram em Deus? Resposta é clara: porque eles viram o que Deus havia feito. Eles viram o que Deus havia feito, e aí então eles confiaram. Um dia Jesus disse, lá em João capítulo 20, verso 29, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Querida igreja, a fé acompanha aqueles que vivem com Deus. Nem sempre você vai ver o que Deus vai fazer em sua vida, mas uma coisa é certa: Deus, Ele vai cuidar de cada detalhe da tua vida. A verdadeira visão, ela não emerge dos olhos, mas da fé. Não precisamos ver para crer, mas sim confiar para ver. O povo, diz a Bíblia, que além de confiar em Deus, confiou também em Moisés. E por que o povo confiou em Moisés? Porque eles viram que Moisés tinha um relacionamento pessoal com Deus. Porque Moisés vivia uma vida ao lado de Deus. As palavras, elas podem nos convencer, mas é o nosso exemplo que vai arrastar as pessoas ao lado de Deus. Quando eu digo arrastar, não estou dizendo forçar. Estou dizendo que as pessoas irão até Deus, porque elas querem ter a mesma experiência que você tem ao lado de Deus, porque estão vendo a sua vida. O cristianismo não é uma mera mudança de crença, mas é uma transformação na maneira como as pessoas vivem. Essa frase é de George Knight. Nós somos chamados para testemunhar de Deus para as pessoas. Diante das situações, diante das crises, quais têm sido as nossas falas? Temos conduzido as pessoas para mais perto de Deus, para que elas vejam o poder de Deus, ou temos desanimado as pessoas? Hoje, nesta manhã, nós devemos sair daqui com uma lição muito importante para a nossa vida. A lição de depender inteiramente de Deus, de confiar plenamente no poder e na atuação de Deus.
necessitamos confiar mais na providência de Deus do que em nós mesmos. E precisamos entender que tudo o que passamos aqui é provisório, porque um dia Deus fará novas todas as coisas. Se as lutas aqui estão grandes, se os problemas aqui parecem ser imensos, coloque-se nas mãos de Deus, dependa de Deus, escolha confiar mesmo diante das impossibilidades, porque Deus não vai desamparar os seus filhos. Deus vai cuidar de cada detalhe da mesma forma, da mesma maneira que Ele cuidou do povo de Israel. Que Deus nos abençoe, que esse seja o nosso desejo, hoje e sempre. Amém.